dia, pessoal. Depois de tanto vai e vem, a minha internet caiu. Depois eu e a Adriana aqui começamos a falar sozinha para nós e o grupo, mas agora eu acho que está tudo certo. Acho que agora a gente conseguiu acertar, né? As meninas do suporte aqui estão me dando. Ainda não está, ela me diz, meu Deus, o que está acontecendo? Ah, agora deu, a Simone disse. Ai, que bom, gente. Estou ansiosa com o fio. O que mais vai acontecer? Ainda bem que depois aqui edita, né? Fica para a história. É porque tem que ser assim, né? O nosso último tem que ser grandioso, até com um atraso grandioso. Então, bom dia, pessoal, mais uma vez. Agora está entrando. Eu estou aqui já com a nossa convidada, a Adriana Ganser, a Adri, a qual eu chamo carinhosamente de Adri, né? Eu peço assim, um pouco de desculpa, mas de outra forma eu não conseguiria fazer pela nossa proximidade, né? E assim, a Adri hoje está aqui falando conosco no último encontro do Quinta das Artes. Passou tão rápido, né? E assim como a gente fez no começo, que nós tivemos uma chave de abertura, né? Depois cada um dos palestrantes foi abrindo um pouquinho a porta para nós, de forma que a gente podia ampliando um pouco o nosso horizonte, e nesse momento, nesse ano, a gente vai um pouquinho fechando a porta com a Adriana, em grande estilo, mas é uma porta que a gente espera abrir novamente, assim que possível, em 2021, né? Adri, eu te agradeço imensamente de ter aceito o nosso convite, assim como os demais palestrantes que estiveram aqui, o grupo todo, né, que ajuda a construir mais de perto o Quinta das Artes, te agradece, e no final a gente vai voltar para fazer isso, um pouquinho do teu currículo aqui, falar um pouquinho dele, depois também durante a apresentação, pessoas aqui que são novas no nosso grupo e ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, ok? Então, pessoal, a Adriana Aparecida Ganser, ela é atualmente doutoranda no programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na linha de pesquisa História, Memória e Educação. Ela é mestre em Educação pela Unesc, com uma dissertação de mestrado que foi premiada pelo IFAM, né, com o prêmio Mário de Andrade, em 2008, e é um prêmio que tem uma seleção nacional, né, Adri? E essa dissertação tinha o título Eu começava a olhar uma coisa que me interessava e já tinha que olhar para outra, refletindo sobre a relação de pequena, né? Ela também é integrante hoje do projeto Cidade das Crianças, pela Universidade também Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Ela tem licenciatura em artes plásticas e também um bacharelado nessa mesma linguagem. Tem experiência na área de arte, infância, educação formal e informal. E também ênfase em projetos educativos de capacitação de professores. E também ela atua em projetos principalmente com os seguintes temas: arte, educação museal, que não poderia deixar de ser, né? Pesquisa com crianças, própria formação de professores, pesquisa de materiais alternativos e sustentabilidade, um tema que muito me agrada, quem sabe para uma outra conversa aqui conosco, Adri. Também elaboração de objetos de aprendizagem, né? Na linguagem do cinema, museu, escolas. Então, Adri, obrigada por nos presentear com a tua fala agora de manhã, e com você a palavra. Bom dia, eu também vou ter que te chamar de Ali, porque é um reencontro muito bom, e eu quero agradecer o teu convite e a toda a equipe que acabei conhecendo hoje. E, assim, eu acredito que uma organização de evento, ela é sempre muito trabalhosa, e nesse momento que a gente está vivendo, ainda mais, porque as possibilidades, elas são muito intensas, são muitas oportunidades de lives, e assim eu estendo o meu agradecimento aos participantes, né, esse empenho e dedicação por reservar esse tempo nas suas agendas. Bom, acho que eu vou colocar a tela já, né? Pode ser, Adri. Apareceu? Então, esse convite desafio, ele tem um sabor bem especial. Então, eu almejo que todos possam aproveitar e embarcar comigo nessa aventura.
Eu vou me apresentando ao longo da exposição, a Ali já me apresentou, porque eu acho que as pesquisas, elas estão imbricadas, eu estou imbricada nessas pesquisas. Eu quero dizer que, assim, organizar essa fala foi muito bom, porque eu pude rememorar o que eu já fiz, o que eu tenho realizado, e me organizar para a minha pesquisa atual no doutorado em educação. Como a Ali mencionou, no mestrado, eu pesquisei a infância. Então, eu quis saber como que a criança, ela responde à visita ao Museu de Arte. Então, a pesquisa com crianças, ela me trouxe muitas possibilidades, né? A minha orientadora foi a Maria Isabel Leite. E agora, nesse momento do doutorado, eu estou me dedicando ao Museu de Arte do Rio Grande do Sul, a do Malagoli, o Marx. E eu quero saber quais os registros do educativo que tem do museu. Então, assim, claro, com a pandemia, esse ano eu não pude pesquisar ainda, mas o ano passado eu já iniciei o doutorado ano passado, então, assim, já descobri coisas bem interessantes sobre visitação de crianças no museu, logo, né, na fundação do museu. Então, essa pesquisa fica para uma outra conversa, que está iniciando. Bom, no Facebook, eu encontrei esses dizeres, né, como lembrete para o encontro de hoje. Eu achei muito legal esses dizeres da Ali e quero ler um pouquinho com vocês para a gente pensar. E essa manhã vai ser de muito questionamento para a gente pensar assim, eu chamei de convite desafio, né? Museu é lugar das musas, lugar das crianças, lugar de guardar e divulgar a arte, lugar de fazer arte, lugar da imaginação. E para vocês, os museus, em especial os de arte, são lugares de quê? A gente pode ampliar também para outras tipologias de museus e pensar que como que os objetos musealizados, eles podem suscitar a nossa imaginação, eles podem aguçar o nosso olhar. Outra questão que eu quero destacar é a importância de conversar com professores. Eu também sou professora de arte em uma escola pública e entendo essa troca como uma oportunidade de intercambiar experiências e de produzir conhecimento. Então, nesse momento eu preciso dizer que eu compreendo o museu como um espaço que privilegia o olhar, que propicia uma experiência desse espaço pelo sentido da visão. O museu é um espaço de descoberta, de reflexão e de crítica. Bom, então, dito isso, eu almejo que essa manhã a gente possa ampliar repertórios e possibilidades juntos. Bom, nesse sentido, eu inicio me remetendo a Ítalo Calvino, quando ele diz: cada vez que o reino do humano me parece condenado ao peso, digo para mim mesmo que, à maneira de Perseu, eu devia voar para outro espaço. Quero dizer que preciso mudar de ponto de observação, que preciso considerar o mundo sob uma outra ótica, outra lógica, outros meios de conhecimento e controle. As imagens de leveza que busco não devem, em contato com a realidade presente e futura, dissolver-se como sonhos. Bom, nessa fala, nesse sentido, à luz dessa ideia de leveza, na pesquisa de mestrado, relembrando um pouco, eu elaborei diálogos com os conceitos de arte, museu de arte, serviço educativo, arte, infância e imaginação. Esses foram os meus fios condutores. Vale dizer que eu pesquisei o Marx, essa imagem primeiro do Marx, o Santander Cultural, que agora está denominado de Farol Santander. Como a pesquisa ela aconteceu em 2006, 2007, a Fundação Iberê Camargo estava em construção, então teve uma exposição do Iberê
no Marx. Então, eu pude acompanhar o educativo desses 3 espaços. Não quis fazer comparação, nenhum deles, mas sim de pensar como as crianças, elas conseguiam interagir com esses espaços e a opinião delas sobre essa saída da escola para o museu. Que histórias a gente poderia contar? Então, aí está o título da dissertação, a Ali já falou, é a fala de uma criança. Eu vou falar um pouquinho mais adiante, porque para mim foi bem impactante essa fala, já que os meus propósitos, eles foram os seguintes: quais os objetivos de uma visita aos museus de arte? As crianças conseguiam compreender que tipo de conhecimento estava sendo produzido? E também qual é a opinião das crianças a propósito do trabalho realizado pelo educativo do Museu de Arte. Então, eu estava querendo ouvir a opinião das crianças sobre a visita ao museu e como se estabelecia a educação museal. Bom, eu intencionei desenrolar o fio da escrita e agregar a esses conceitos a fala das crianças que interagiram comigo nessa pesquisa, né? Nessa busca de produção de conhecimento. Procurei conhecer as infâncias, suas crianças, principalmente suas especificidades de sujeitos históricos, sociais e culturais. As crianças, para mim, elas foram compreendidas como depoentes privilegiados da pesquisa. Elas foram coautoras da dissertação junto comigo. Então, nesse buscar promover a aproximação, ouvir as percepções sobre e a partir do trabalho realizado no Museu de Arte, foram criados espaços de narrativa. Essa foi a metodologia da pesquisa. Ouvir as crianças e, a partir delas, criar diálogos. Então, sempre que possível, eu participei desses diálogos, questionei, aguçei a imaginação e a curiosidade delas. Vale mencionar aqui que a pesquisa ela teve 3 momentos distintos. Um primeiro momento, eu fui até a escola conversar com as crianças o que elas imaginavam encontrar no museu, como seria essa saída da escola para ir até o espaço museal. Um segundo momento, eu as encontrei no espaço expositivo. E, depois disso, eu ainda retornei na escola para a gente conversar. Então, num primeiro momento, eu selecionei um diálogo. O que é museu de arte? O que vocês imaginam? Tem coisas valiosas. Tem arte, vai ter teatro, cultura, tem até mulher nua no quadro. No quadro pode ter. Então, gente, o que vocês acham que é arte? Pintura que os pintores fazem para se emocionar, filme, desenho, pintura, estátua e caricatura. Uma coisa bonita para a gente ver. Então, nessa fala das crianças, a gente já consegue imaginar essa expectativa que elas têm, que elas imaginam. Uma questão aqui as crianças, no primeiro encontro, eu sempre pedia uma autorização. Elas assinavam e levavam para os pais assinarem também. Aquelas que trouxeram a autorização assinada, eu nomeei, os seus nomes, Carla, Valdeci, aqui alguns escolhidos. As que não trouxeram autorização, eu denominei guri, guria, e às vezes crianças, porque elas também falam bastante juntos, né? Criança é uma maravilha da gente conversar. Bom, uma questão importante é o papel da escola. O papel da escola como espaço que introduz as crianças aos bens culturais. E acredito que essa necessidade de se abrir cada vez mais essas possibilidades, ele ficou muito evidenciado. Nesse exercício de imaginar como seria um museu de arte, porque a maioria das crianças que eu conversei com um monte de crianças, até fiz uma cola aqui, foram 18 turmas, aproximadamente 350 crianças.
era a primeira vez que estava indo ao museu. Algumas já tinham ido, mas a expectativa, o fato de sair da escola e ir para o museu é algo bem empolgante para as crianças. Então, nesse exercício de imaginar como seria o museu, as crianças elas assinalaram a ideia, a gostar da ideia de sair da escola para esses novos conhecimentos. Então, um dos meus interesses foi descortinar os conceitos de arte. E foi bem interessante perceber que esses conceitos, eles foram se transformando. Algumas curiosidades antes da visita. Será que dá para brincar lá? Tem espaço para as crianças? Tem esqueleto de dinossauro? Tem roda gigante? Os artistas ficam lá? Então, falar em sair da escola e ir ao museu, a expectativa do que poderiam encontrar. Porque para essas tantas crianças com que eu conversei, o museu é um local que guarda coisas valiosas, né? E no momento que conheceram os espaços, a sensação mais provocada foi a do encantamento. Então, eu recortei alguns conceitos de arte. Primeiro, para a gente pensar que a escola é um espaço do fazer. Então, na escola, a gente desenha, pinta, é a materialidade. E o museu é o espaço do apreciar. Mesmo que, né, tirando esse tempo de pandemia, muitos museus oferecem oficinas para as crianças, mas o local expositivo é o local da apreciação. Então, nos primeiros momentos, assim, conversando com as crianças, arte 1, pintura, tinta, modulação de barro. Arte 2, bagunça, empurrão e gritaria. Quadros bonitos, coisas para enfeitar, desenhos, estátuas, quadros pintados, coisa de tinta, arte das estilogravuras, arte é colorido, são coisas feitas assim como pintar um desenho colorido. Eu acho que é de aprender. Caricatura, uma coisa bonita para a gente ver. Escultura é ficar parado. Pintura pode ter no livro, pode ter num quadro. Arte é uma coisa que eles fazem e pintam. Quando termina a escultura, é arte. Arte é pintura. Obras de arte, de argila, de gesso, de olhar no livro, na revista, de ver arte. Coisas valiosas para se emocionar. O prédio também é arte? Todo esse prédio é também arte? Claro que numa obra de arte não tem certo e nem errado, mas tem que ficar bonito. Tem obras de arte nos filmes. É tipo uma nuvem, assim, fazer desenhos das nuvens. Eu acho que arte é poesia. Arte vem de dentro. Arte é de aprender. Arte é cultura. Então, a gente percebe que, mesmo com o recorte dessas falas, as crianças, elas foram transformando os conceitos. E, no momento em que eles visitaram o espaço, o prédio também passou a fazer parte desse conhecimento, porque o prédio da escola é diferente do prédio do museu. Uma das questões que até é muito cara para mim, e ficou evidente nessa pesquisa, foi a questão do tempo. Então, nós temos o tempo das crianças, o tempo dos adultos, uma saída da escola para o museu, tem o tempo do trânsito, tem o tempo do motorista do ônibus, tem o horário agendado para ir, para voltar, o tempo de ficar no museu. Então, assim, esse tempo das crianças, ele é diferente do tempo dos adultos. E a apreciação estética, ela precisa de um tempo, e ela é peculiar. Então, essa frase dessa criança que eu levei para o título, agora ela está completa aqui. Na qualificação, eu quis colocar a frase toda, mas aí a banca achou que era demais, eu tive que colocar só um fragmento. Então, a frase é assim: precisava ser mais apreciado, ter mais tempo para olhar. E segue com a queixa referente ao tempo definido pela mediação. É que eu começava a olhar uma coisa que me interessava e já tinha que olhar outra. Fica difícil. Então,
várias ocasiões, as crianças falaram do tempo. Embora as mediações tenham sido excelentes, é o tempo dos adultos. Então, para a gente pensar. Uma questão também muito interessante, que eu conversava com a orientadora, que eu iria até a escola conversar com as crianças, coletar dados, né, informações, o que eu poderia levar para elas. Então, Bel tinha uns livros que contam histórias que acontecem nos museus, histórias inusitadas com personagens e animais que visitam museus, e agora esses livros fazem parte do acervo do Museu da Infância, da Unesc. Naquele momento, eu pude utilizar, então eu chegava na escola com um livro e explicava para as crianças que não era aquelas obras que a gente ia ver no museu, que são livros de museus de outros países, mas para a gente conversar e aguçar a imaginação do que poderíamos encontrar na exposição. Ou então eu chamei de histórias museais. Eu gostei da história e quero muito conhecer o museu. Então, essas histórias para aguçar a imaginação. Bom, uma turma do segundo ano. Outra coisa que eu tenho vontade de saber de vocês é o que vocês acham que é arte. Arte é pintura, é desenho, pintura, palhaço com perna de pau. Então, eu trouxe aqui para vocês um livro para a gente ver a história. O que tem aqui na capa? Uma mulher com um gato. Ela é uma santa, ela está no quadro. É um quadro isso daí, é uma pintura, eu também acho. A gente vê um monte de gatos reunidos. Para que será que eles se reuniram? Para fazer uma reunião, para fazer um filho, para conversar, para pintar a mulher e o gato. Cada um pode escolher os seus motivos. E olhe para onde eles estão indo. Numa exposição, eles vão ao museu, no Museu de Arte. Então, os gatos chegaram no museu. Será que é assim no Santander? Será que são esses quadros que a gente vai ver? Eles foram olhar os quadros. Em referente à outra pergunta, não, mais diferentes. Essa é a gata Felíssima. Ela está olhando todos os quadros. Ela foi pintar. Olha, tem tinta. Ela foi lá no museu para copiar o quadro. E ela pintou um gato. É uma invasão de gatos. Tava muito sem graça sem o gato. Ficou bem melhor a mulher com o gato. Gente, essa é a história dos gatos. E como será que vai ser a história do segundo ano que visita o museu? Aí o menino diz, eu gostei da parte dos quadros. Nessa escola, quando eu retornei, depois da nossa visita ao museu, esse menino Cairu, ele estava me esperando. E a professora tinha realizado uma atividade de recorte e colagem e proporcionou algumas revistas. Então, ele achou a Mona Lisa e veio correndo me dizer, Adriana, eu achei a mulher do gato. Mas ela estava sem gato. Fica muito melhor com o gato. Então, é essa imaginação que a gente aguçou e que o Benjamin diz que a criança leva o gênio da criação a plenos poderes. Essa parte, ela estava toda ilustrada com imagens dos livros que eu utilizei. Essa personagem é a Kate, que ela entra nos quadros e situações inusitadas e muitas peraltagens acontecem. Então, assim, nesse pensamento de aguçar a imaginação das crianças, as histórias que a gente pode criar. Não temos os livros, mas a gente pode criar essas histórias com imagens, com os materiais que a gente pode conseguir na escola. Bom, nesse momento, eu preciso dizer que eu entendo os museus como locais de produção
crítica do conhecimento. Agora, algumas imagens que eu estou utilizando, elas são imagens da internet. Então, essa imagem, para mim, ela é muito interessante, porque o que a criança, né, a posição da criança é a mesma posição da escultura. Então, no momento em que a gente compreende as crianças como potenciais espectadoras, fruidoras, a gente pode questionar que importância que a arte merece ter nas suas vidas. A gente pode ficar falando sobre essas imagens muito tempo. Eu vou passar e depois a gente pode retomar. E eu quero destacar essa relevância de intercambiar experiências. No momento que a gente entende que discutir arte com as crianças constrói sentidos outros, revela suas ideias, sua imaginação, seu pensamento. E, para tanto, hoje é uma manhã de muitas indagações. Essa é outra imagem que eu gosto. Eu citei no início que eu achei no Facebook do Quinta das Artes. Eu gosto muito de, nas redes sociais, Facebook, Instagram, ser amiga dos museus, dos grupos de pesquisa. A gente aprende muito, a gente tem um ganho. Estou com um tempinho livre, vou olhar o Facebook. E ali eu encontro uma atividade realizada, uma imagem. Essa imagem, ela aparece bastante, e é linda. O que a criança está fazendo ali na frente da obra? Ela está se entregando para essa apreciação, né? Então, a partir disso, a gente pode pensar quais são os objetivos de uma visita aos museus de arte. E os museus nos dias de hoje, eles proporcionam uma relação de troca de experiências com as crianças frequentadoras? Como é que nós nos posicionamos frente às expectativas das crianças? Os museus, eles são locais que suscitam questões, que favorecem a imaginação. E nesse momento, então, de pandemia, como trabalhar no ensino remoto e despertar a curiosidade museal? Bom, essa é outra imagem interessante. O que essas crianças estão fazendo? As meninas de Velázquez, no Museu do Prado, elas estão em fila, elas estão passando em frente à obra, elas pararam. O que está acontecendo? A gente pode pensar muitas coisas. Mas, principalmente, como podemos realizar possíveis aproximações da educação e da infância com os museus de arte? Bom, quem sabe, a partir de observações, diálogos, incentivos, quem sabe a partir de um olhar e uma escuta sensíveis, quem sabe inspirados na perspectiva benjaminiana, na qual o narrador, ele retira da experiência o que ele conta e congrega as coisas narradas com o conhecimento dos seus ouvintes. Então, como que a gente pode pensar tudo isso? Então, para isso, eu trouxe algumas reflexões, tomando o museu como um espaço educativo. A museóloga Maria Cristina Bruno parte do conceito de museu como um lugar de educação. Reforça a intenção de que os museus tenham desempenho participativo a partir do diálogo. Então, uma pessoa falando de dentro do museu devem respeitar e saber entender o que a sociedade precisa da instituição. E ela ressalta que o setor educativo, ele tem a possibilidade de saber como é o olhar do público visitante. Essa imagem é da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Então, as crianças, elas estão descobrindo o espaço. E está acontecendo uma sombra e uma luz ao mesmo tempo. Então, o prédio do museu, ele é um patrimônio cultural, ele suscita expectativas, ele estabelece relações com o imaginário de cada visitante e também estabelece conexões para a formação e educação do nosso olhar. Por sua vez, a Denise Greenspan
quando ela considera as práticas educacionais de museus, ela cita o conceito de educação para o patrimônio. Essa educação para o patrimônio que pode ser compreendida como atitudes e interações que o museu desenvolve com o público. Essa imagem é fantástica. Tem duas crianças, uma criança consegue ver na altura, né, tá na altura do olho dela, ela está conseguindo observar, e a criança menor, o que ela está vendo? Né? Ela está muito próxima, talvez se ela se afastasse um pouquinho mais da obra, mas o que ela consegue ver dessa posição que ela está? Então, a Denise diz que o pensamento museológico, bem como as práticas e teorias educativas, elas estão impregnadas de concepções ideológicas, e essas que influenciam a maneira como se opera a cadeia de operações que regem os processos de aquisição, pesquisa, preservação, comunicação e educação. Por sua vez, a Luciana Osteto vai dizer que o espaço da arte é o espaço de ser humano, de tornar-se humano. E o humano não se define por exclusividades ou isso ou aquilo. Nesse momento, a imagem ela está nos dizendo outra coisa, né? É diferente o modo como essa criança está olhando o quadro do Van Gogh para essa criança que está observando os quadros. E nesse momento a gente pode pensar e seguir evocando estranhamentos, curiosidades, interrogações, nessa tentativa de produzir um sentido, nessa caminhada de trocas, de descobertas e de experiências. Bom, essa é uma imagem também interessantíssima. A Guernica, ela está no Museu Reina Sofia, em Madrid. É um quadro muito forte, tem uma história forte, é um quadro gigantesco, e essa foto dessas crianças sentadas na frente da obra, para mim, tem um significado muito grande, e vale a gente lembrar que a Guernica, ela tem um aparato de segurança, um aparato tecnológico de segurança com pessoas, com guardas, e de repente ela está ali oferecida para as crianças. Para mim toca muito. Então, assim, vale pensar o museu como um objeto de estudo da educação. Isso é fundamental para que a gente possa ter uma visão mais crítica, para que realmente sabermos se as ações que acontecem são educativas e de como ainda podemos avançar nesse processo. Eu também fico pensando que as crianças, elas estão observando essa imagem, e se fosse uma reprodução? Se a gente tivesse na escola, em tempo normal, de sala de aula, nos encontrando, e se fosse uma reprodução da imagem? Claro que a obra de arte original, ela tem o seu valor, e é importantíssimo que a gente possa ter essas possibilidades. Mas como que a gente pode realizar experiências visuais? O que a gente pode mostrar e como mostrar para as crianças? E em relação ao espaço também, eu trouxe aqui uma fala do Nascimento e do Mário Chagas, que quando eles falam dos edifícios, né, que podem ser readaptados, que é a maioria dos nossos museus no Brasil, ou construções erigidas, mas que eles podem ocupar, e frequentemente ocupam, um lugar de notável relevo no imaginário e na memória social, bem como no cenário cultural e político de determinada localidade. São espaços de mediação cultural. Então, assim, no momento em que eles deixam de ser espaços que guardam relíquias, eles se envolvem com a criação, a comunicação, a afirmação de identidades, a produção de conhecimento e a preservação desses bens e de manifestações culturais. Nessa sequência, a Ana Amélia
do ouro, ela diz assim: é na valorização da sensibilidade, na tentativa de desenvolvê-la no mundo e para o mundo devolvê-la, que poderemos contribuir de forma inegável com um projeto educacional no qual o ensino da arte desempenhe um papel preponderante e não apenas participe como coadjuvante. Essa imagem também é interessantíssima, né? O adulto está conversando com a criança, então esse trabalho que constrói fruidores sensíveis propõe um novo olhar, privilegia o diálogo entre o visual e o verbal, né? Essa tentativa de compreender os processos e as relações oferecidas. A gente pode falar sobre as imagens um tempão, mas são pinceladas aqui para a gente pensar. Por sua vez, o Canclini, ele vai dizer que entrar em um museu não é simplesmente ingressar em um edifício e olhar as obras, mas é penetrar num sistema ritualizado de ação social, né? Esse menino, ele está nesse espaço que, né, parecendo imenso, essas obras gigantes. Que percepção que ele tem? O que está acontecendo com essa criança? O que suscita a imaginação dela? Que aprendizado que ela vai levar, né, dessa visita? Que conhecimento? O que pode ser conversado com essa criança? Para Bakhtin, a arte é um ato de comunicação, o que torna fundamental a aproximação das famílias e a comunidade em geral, como forma de estímulo para a participação das atividades oferecidas pelos museus e centros culturais. Bom, eu ilustrei aqui com imagens do projeto Cidade das Crianças, na Pinacoteca Rubem Berta, aqui em Porto Alegre. São obras da artista Zorávia Bettiol, e nesse momento as crianças estavam observando a exposição da Zorávia, e elas estavam, nessa primeira imagem, a gente vê que elas estão olhando um catálogo e fazendo relações, o que elas encontraram nas imagens do catálogo, o que elas encontraram nas imagens da exposição. Então, ali são os guarda-chuvas vermelhos. A Cidade das Crianças, o projeto Cidade das Crianças, é um projeto que recebia, né, a gente está parado, enfim, em função da pandemia, crianças de 4 a 11 anos, e nesse momento a Pinacoteca Rubem Berta, ela abria aos sábados à tarde para o projeto. Então, nós tínhamos a possibilidade de realizar atividades de desenho, de contação de histórias e de observar a exposição. Essa exposição da Zorávia foi bem especial, o projeto ganhou os catálogos, então a gente está ali lidando com obras originais e reproduzidas, né, lidando com essas sensações diversas, que é um maravilhamento, o espanto. A gente tem que pensar que também acontece a decepção, porque visitar uma exposição de arte é uma oportunidade para ampliar o conhecimento cultural, imagético e sensorial na formação do olhar. Uma curiosidade desse momento é que o projeto, ele participou de uma atividade com o artista, a possibilidade aqui em Porto Alegre de ser organizada uma fundação para a Zorávia. Então, tem uma casa antiga que precisa ser restaurada no centro, e nós estávamos nesse momento, as crianças e nós, observando as imagens da Zorávia para fazer um desenho com elementos do trabalho da artista, e depois nós fomos pintar um tapume em frente a essa construção antes, né, do início da restauração. Então, bem interessante o trabalho que a gente pode fazer frente às imagens, com originais, com reproduções.
E essa imagem, ela é muito forte também. O que esses bebês estão... Desculpa. O que esses bebês estão fazendo, como eles estão vendo essa escultura, ela é grande, a escultura, ela tem essa possibilidade do entorno de caminhar, no entorno da obra, e aí eu achei que o Arrier, a frase do Arrier ficava muito boa com essa imagem, quando ele diz assim: a vida de todos os dias é apaixonante. E quanto mais ela for cotidiana, mais ela é apaixonante. O fundamental é mais, como já disse, o desejo de encontrar um mistério central. Estamos no meio da rua. Então eu caminho por um mundo que é um mundo de curiosidades, excitando constantemente minha curiosidade, algumas vezes maravilhando-me por que tal ou qual coisa. Então fala da observação, o que nós observamos no nosso dia a dia, o que nós observamos numa visita ao museu, o que nós observamos das crianças observando, e eu devo confessar que é uma coisa que eu adoro, é observar pessoas observando exposições. Então, eu me perco, às vezes, olhando como as pessoas veem. E se for criança, então, eu fico mais maravilhada ainda. Então, o que suscita nessas cabecinhas, o que passa na imaginação das crianças, porque elas são muito atentas. Às vezes pode parecer que elas não estão percebendo, que elas estão distraídas, mas elas estão atentas. Então, agora, vou deixar duas questões. Bom, a primeira: é permitido à criança o exercício de descobrir e imaginar, criar, observar e entrar no mundo da fantasia, da magia, na brincadeira do faz de conta, em relação à arte, ao museu, à visita. E é permitido ao professor esse exercício também. Eu agora vou mostrar uma exposição que aconteceu no Marx, no ano de 2017, uma exposição que pretendeu possibilitar uma interação maior entre crianças e obras de arte. Os trabalhos, eles foram expostos propositalmente em uma altura diferente da convencional. Esse espaço, em uma das salas, é um espaço com um material que as crianças poderiam ir ali, fazer um desenho e colocar o desenho nessas caixas de acrílico, então participar, deixar o seu desenho em exposição no museu. Aqui, né, o espaço para o desenho das crianças. E aqui a exposição. Então, os quadros, eles estão na altura das crianças. E uma exposição que foi pensada para elas. E quantas exposições que poderiam ser pensadas? Se a gente lembrar aquela imagem do Van Gogh, do quadro do Van Gogh, que a criança precisa, não consegue enxergar, ela tem que erguer o rosto, a gente vai observar aqui que as obras colocadas numa posição diferenciada, elas possibilitam essa apreciação, esse olhar. E as crianças, elas se divertem. Então, assim, essa visita ao espaço, esse conhecimento da imagem, da obra de arte, ele pode ser divertido. E as crianças, elas curtem muito. Nessa exposição, eu me lembro muito mais das crianças observando do que eu observando as obras. Muito bom isso. Grupos de crianças conversando e observando e se apropriando desse espaço com todos os cuidados, porque, claro, o espaço do museu, ele vai ser um espaço no qual a gente tem que ter cuidados, mas como fazer também com que esses cuidados, eles não
tranquem a vontade da criança de observar, eles não impeçam a apreciação. Não pode tocar, mas pode tocar com o olhar, pode pensar além, pode criar histórias. Mais uma imagem. Então, para mim, os museus, eles são casas de tesouros mágicos. E aí eu peguei emprestado essa frase do Walter Benjamin, que os museus são espaços que suscitam sonhos. E isso para as crianças, para os adultos, que a gente possa ter essas possibilidades. E também proporcionar essas possibilidades. Vou mostrar agora algumas imagens de crianças vendo exposições. Essas crianças no Museu Berardo, em Portugal, essa escultura, ela é bem grande, ela está no hall de entrada, no térreo, e eu fiquei observando essas crianças e elas estavam em filas, e as professoras organizando a fila, e de repente elas foram mudando, né, e foram chegando perto, porque é uma escultura grande, ela é uma escultura de resina, então ela pode ser tocada, ela tem ali um marcador para não chegar tão perto, mas assim, as crianças, eu não usei as outras imagens, eu fiquei fotografando as crianças, porque aparece o rosto delas, então eu preferi colocar essa imagem, mas teve um momento que elas estavam todas com as mãozinhas assim, e isso dá um certo... como é que eu vou dizer? Os adultos ficam apreensivos, mas como que a gente pode possibilitar isso para as crianças? Que conversas a gente pode ter? Enfim. Essa é uma obra emblemática, né, da Pinacoteca de São Paulo, O Porco Empalhado, do Nelson Lerner. Adultos e crianças muito próximos, sentados e olhando o que é isso? É um porco empalhado, então é um engradado de madeira, é inusitado. Essas sensações que uma obra pode provocar. E concluindo, eu quero mostrar uma exposição do Museu da Infância, da UNESCO. Essa exposição eu pude mediar, foi no Senado Federal, em 2009. Então, essas caixas de madeira com o tampo de vidro, elas fazem parte dos blocos de exposição do museu. E, no fim do dia, os vidros estavam cheios de dedinhos. Como expor brinquedos que as crianças não podem tocar? Então, de que maneira, como elas se relacionam com esses objetos que estão musealizados, mas que são brinquedos? Então, essas caixas, né, colocadas no chão, elas são coloridas, chamava muito a atenção de crianças e de adultos. E o modo das crianças se relacionar com esses objetos era muito interessante. E também, já que eu quis terminar com o Museu da Infância, crianças observando, então esse é uma exposição que acontece lá na UNESCO mesmo, e as crianças visitando, como as obras são expostas, sempre com o vidro, porque os brinquedos estão musealizados, não pode mais brincar, mas podem ser apreciados. O que a gente pode criar na imaginação das crianças, como que a gente pode conversar a partir da observação desses brinquedos, jogos, brinquedos, que fazem parte do acervo. Então, era isso, algumas referências que eu coloquei aqui, fica para depois. Deixa eu terminar com essa imagem aqui.
volto aqui para poder agradecer essa oportunidade de falar um pouquinho. Não sei se me estendi, quanto tempo eu tinha, me empolgo. Tranquilo, Adri. Muito bom para pensar. Realmente Isso, acredito aí. que o mais importante é a gente pensar nas possibilidades. Acho que assim, as questões, né, que tu trazes para nós é para a gente, né, até mesmo assim, que tu pergunta para as crianças o que é museu, né? E alguns professores foram colocando até das suas experiências aqui ao longo da tua fala sobre museus enfim, quais são as percepções das crianças. Eu anotei algumas coisinhas que foi passando no chat, que talvez é uma oportunidade de você falar um pouquinho mais a respeito. Pode ser, Adri? Pode. Tá. Então, assim, primeiro, porque apareceu 2 vezes, o pessoal pediu, se possível, para tu localizar um pouco a idade das crianças em cada uma das pesquisas, porque aqui você falou mesmo, então, ali do projeto Cidade das Crianças, né, e da visita na Pinacoteca Rubem Berta, né? Então, foi ali no momento, foi até a Nessi Lúcia que acabou pedindo qual é a idade das crianças. Mas aí, se tu puder retomar ali desde a tua primeira pesquisa, para o pessoal se localizar e até pensar no que era proposto e a visão e como as crianças estavam interagindo, né? Sim, sim. Eu até fiz uma cola aqui e não li. Ó, eu me empolguei demais, né? Não! Eu fiz o mestrado. Não, eu quero falar da pesquisa. Eu me refiro à pesquisa. O mestrado, ele aconteceu em 2006, 2007. A gente está em 2020 e eu ainda estou contando e tem coisas que eu ainda não contei porque foi muito intenso. Então, assim, eu peguei o agendamento das escolas nos museus, e a partir daí eu fui até as escolas. O que eu queria? Eu queria, num primeiro momento, crianças de uma certa idade, enfim, mas eu acabei me deixando levar pelos agendamentos. Então, eu conversei com crianças desde não se fala mais agora, mas educação infantil, né? Educação infantil, tinha crianças, então, que tinham 5, 6 anos até o 5º ano. Então, né? Vamos pegar assim até 11, 12 anos. Foram as crianças nessa faixa etária. Fui numa escola de educação especial, foi muito interessante porque todas as crianças elas imaginam. Claro. Então, eu quando pegava o agendamento, eu não lia o que era. É criança, então lá vou eu. E, portanto, eu visitei 18 turmas. Né? Em torno de 350 crianças. Então, as idades aí, elas falam, ninguém faz uma pesquisa com 350 crianças, então eu tenho muita fala, eu escrevi muitos artigos, enfim, utilizando diálogos diferentes, por essa minha empolgação e essa intensidade que foi. Mas porque uma das questões interessantíssimas foi de perceber que as crianças, elas iam ao museu, né? A maioria delas de escolas públicas da periferia, primeira vez que vai ao centro de Porto Alegre. Então, envolvia muitas coisas. Algumas escolas do centro, umas 2 ou 3 escolas particulares, dentro dessas 18, né? Da região metropolitana. Então, assim, a parceria dos professores foi incrível. Eu, às vezes, ia na casa do professor para poder ir até a escola, nem conhecia, para poder ir até a escola, porque era num local de difícil acesso. Então, as idades são essas, entre 5 a 11 anos, né, da pesquisa do mestrado. E da Cidade das Crianças, entre 4 e 11 anos. Acho que foi isso, 350, né? Por isso que você consegue... Desculpe, Adri. As 350 crianças, é por isso que desde 2006 você pode ainda usar material, porque eu imagino que, né, a riqueza do material... Tem materiais que acho que nem foram usados ainda, mas... porque vale dizer assim que no primeiro encontro com as crianças, quando eu fui conversar sobre o que elas imaginavam
possibilidades, o que poderia acontecer, eu pedia permissão e gravava. Eu usei um gravador de voz, não filmei, não fotografei. No segundo momento, no museu, eu também gravava. Então, eu tinha essas falas gravadas. E aí, eu transcrevia tudo, porque faz parte da metodologia dos espaços de narrativa. Eu transcrevia e, no terceiro encontro, eu ia lá conversar com a mesma turma sobre o que elas tinham falado. Então, para a maioria delas, eu lia, que a maioria não sabia ainda ler. Aquelas que sabiam ler, eu distribuía os papéis, porque elas tinham eu tinha o compromisso de que elas iam dizer o que eu podia publicar ou não. Esse era o nosso acordo. Então, excelente acordo. Foi interessante. Então, tem muitas coisas bem legais que a criança mudou. E aí está mudado, então risquei e não pude usar, então foi modificado. Assim, não faz parte da questão, mas assim, o conceito de arte que foi se transformando, uma das exposições que nós visitamos no Santander foi da artista Vera Chaves Barcelos, fotografia, então tinham fotografias e tinha um filme da artista. Então, quando eu retornei na escola, a criança veio correndo. Adriana, eu disse que não tinha ido ao museu, mas eu já fui ao cinema, que tinha um filme dentro do museu. Então, cinema é arte. Então, eu estava querendo saber todas as percepções das crianças. Então, foi isso. E o projeto Cidade das Crianças são atividades. As crianças, elas... por meio de amigos e das redes sociais, foi um projeto de doutorado da Ana Marta Meira, na URGS, e o projeto, acho que ela terminou em 2006, e assim, esse ano que a gente não fez o projeto, teve um ano que nós comemoramos 10 anos do projeto, então foi bem interessante, porque as crianças, no sábado à tarde, os pais com disponibilidade de levar as crianças e deixar conosco para a gente fazer atividades por 1 hora e meia. E a Pinacoteca Rubem Berta, entre os espaços, já foi realizado em outros espaços. Em Porto Alegre, a Pinacoteca, ela não abre aos finais de semana, então ela abria para o projeto. Então, o projeto tinha um espaço só para ele. Então, era satisfatório. É muito realmente bom. Bem, vamos dizer, privilegiado de poder estar lá com as crianças, né? E um grupo pequeno, diferente, elas estão ali porque elas querem brincar, querem observar. Então, Tem aqui uma pergunta Tenho aqui, Adri, a pergunta da Márcia Coca, ela pergunta, então, mas aquela foto que você mostrou os bebês, né, em relação à escultura, qual seria e como veio ela, talvez, né, falar um pouquinho mais? São aquelas fotos, né, eu reparti a apresentação em 3 momentos. Primeiro, da dissertação, então as imagens que eu mostrei são dos livros que eu utilizei. No segundo momento, eu coloquei imagens da internet, e o terceiro momento foram imagens feitas por mim. Então, aquela imagem é linda. No Facebook, você sendo amigo dos museus e de grupos de pesquisa, sempre aparece uma imagem de criança no museu, e é bem interessante. Então, aquela imagem ela é bem emblemática, ela, assim, está nos meus arquivos de imagens da internet. Tá. Adri, tem uma outra questão aqui que também o pessoal falou e comentou, quando você se referiu ao tempo, a temporalidade, né? Que tem vários tempos dentro do tempo, né? E desse tempo museal, né? E é muito interessante pensar no tempo e museu, né? Então, acho que isso, essa relação, assim, que as crianças têm um outro tempo, mas que a gente tem que equacionar dentro do tempo da visita ao museu, do tempo do ônibus para levar as crianças até lá, o tempo de alimentação das crianças, né? E isso junto, eu me passou o nome, me perdoe a pessoa que escreveu, né? Que os museus não estão, todos eles,
adequados às exigências de levar esse público a estar no museu, né? De locais permitidos que não seja, por exemplo, café do museu mesmo, mas um espaço de alimentação das crianças pequenas que lá estão, né? Porque muitas vezes 1 hora para elas, se elas saem às 8h30, vão chegar lá às 9h, 9h30 elas já estão com fome, né? Então, às vezes eu percebo assim que talvez você colocou assim, os adultos ficam apreensivos, né, das crianças tocando em tudo. A gente, né, não só eles, nós ficamos apreensivos quando elas também começam a correr, se dispersar, e a gente tem algumas coisas ali, né, que, como tu disse, são objetos já musealizados. Mas, vamos dizer assim, esse modo das crianças se moverem dentro de uma exposição, muitas vezes me parece, eu posso estar enganada, falando besteira aqui, né? Mas me parece, desse movimento, necessidade que as crianças têm, às vezes, elas não param de se interessar pelo museu, nem pelo que está ali, mas elas precisam, às vezes, sair, fazer uma outra coisa, e elas voltam depois, porque isso me remete ao que você colocou. Quando eu começava a me interessar, que eu queria olhar para uma coisa, eu já tinha que olhar outra, né? Fica difícil. E às vezes as crianças querem um stop, deixa eu fazer outra coisa aqui, eu já volto a olhar lá. E às vezes eu sinto que a gente tem nessa apreensão, né, nesse cuidado, esses tempos a gente não consegue equalizar ou ver eles dentro desse outro tempo, que é o tempo da visita, digamos assim. Eu não gosto muito desse nome também, né? Mas é o que, vamos dizer assim, na linguagem, na discussão de museu hoje a gente tem utilizado, né? Então, não sei o que você pode falar um pouquinho mais? Olha, essa questão do tempo, ela é, assim, algo que às vezes pode até passar despercebido para um adulto, mas a gente tem que pensar. E quando a gente para ouvir as crianças, é que a gente vai pensar. Então, isso que você falou, sai da escola, né? Chega no museu. A escola é um local que tem lanche em determinado momento, então faz uma atividade, vai para o lanche. No museu é um espaço que não pode comer. O café do museu não vai abrir espaço para as crianças. Então, assim, no Santander e no Marx, na frente tem a praça. Então, assim, eles vão fazer o lanche na praça. Eles estão todos com o lanche, porque o passeio já tem uma cara. Vai passear, vai levar lanche. Isso faz parte, né? E aí, assim, chega no museu e já tem que deixar todas as mochilas com os guardas. Então, assim, são questões, né? Então, assim, pode lanchar no ônibus? Às vezes o motorista diz que não. Então, como conciliar esses tempos? Como, sabe, é muita coisa. E assim, se tem um espaço, por exemplo, no Santander, no Mar, que tem a praça, eles podem lanchar na praça, nas escadarias do museu, mas se é um espaço que você vai visitar e não tem essa possibilidade, onde que as crianças vão tomar uma água, por exemplo? Né? Um suco, o que elas levarem? Então, assim, como que uma organização dessas, ela é importante. Então, assim, cabe ao professor pensar, fica muita coisa para o professor, mas como que vai organizar isso? Então, assim, se o professor conhece o museu, se ele conhece como que as práticas do museu são diferentes das práticas da escola, e, se o educativo também já vai falar isso. Então, é o diálogo, principalmente o diálogo, mas os tempos são diferentes e não tem uma resposta certa. Tem diálogos para serem tem diálogo, pode ser pensado, mas assim é algo que vai acontecer. Então, eu já vi situações incríveis, até eu levando turmas, e quando as turmas vão no ônibus convencional, sabe? E quando tem muito trânsito, e quando atrasa, e quando... Tem muitos quandos. E assim, eles vão acontecer, e como que também, assim, ó, a rigidez do horário também, acho que poderia ser mais flexível, porque
né? Tem uma fala, que eu estava tentando me lembrar agora, uma fala que o menino dizia assim, deu para ver a minoria, porque às vezes no museu a mediação ela tem um roteiro, então assim, esse roteiro, eu vou receber uma turma e eu vou fazer esse roteiro, então tem algumas obras que eu vou ter que passar, então eu vou passar na frente de algumas obras e não vou comentar, mas elas estão ali, as crianças pode chamar atenção. Então, assim, esse roteiro, ele precisa, é uma organização, só que como que ele é feito? Como conversar com as crianças, né? Então, assim, a resposta a tempo, ela é fantástica, e feito, assim, deu para ver a minoria. E outra questão que envolve também é o espaço, né? Tanto o Marx como o Santander, que eu estou falando, eles são espaços adaptados, o Santander, por exemplo, foi construído para ser um banco, ele tem vitrais, ele tem, o prédio chama muita atenção, então as crianças no conceito de arte, elas perguntam, o prédio também é arte? E no Santander acontecia uma coisa inusitada que tinha no local que foi organizado o filme da artista, cadeiras assim para sentar, e as crianças vão sentando no chão, mas aparecia tinha um buraquinho no chão. Então as crianças iam lá observar, porque embaixo eram os escritórios. Então, nossa, aquilo chamava mais atenção do que o filme. Então, assim, como que a gente vai essas são sutilezas, como que a gente vai reagir? Assim, às vezes o professor, eu estou falando como professora, a gente como professor acha que a turma tem que estar assim, ó, na disciplina. E você sai dali, é um outro espaço. Então, assim, as crianças deitadas no chão para ver o buraquinho enxergavam uma pessoa lá embaixo, alguma coisa, e um não contava para o outro, então ia lá. Então, assim, isso aconteceu com várias turmas. E alguns professores se incomodaram e outros não, porque isso também influenciou no tempo da visitação. Claro. Então, são sutilezas, são coisas que a gente não tem resposta, mas que ficam por aí, indagações. E como que a gente vai lidar com tudo isso? Acho que é o mais importante. Eu acho que tem várias questões aí, né? E uma delas, e aqui a gente está para pensar, é colocar questões difíceis, que talvez não tenhamos as respostas agora, né, mas para pensar. Nessa questão do tempo, e é uma praxe, né, e eu também digo isso aos meus alunos, eu não sou diferente. Se você vai levar os teus alunos ao museu, dê preferência para você ir antes e conhecer a exposição, né? No entanto, essa é uma realidade de uma minoria, da possibilidade de antes, mas de uma minoria que eu acho que é 0,5%, né? Então, também de quem está no museu, entender que aquele professor que está ali, talvez ele, não é a primeira vez que ele esteja no museu, mas ele não teve condições de ir antes, a não ser pegar o telefone e agendar a visita, né? Então, mas aquela exposição ele sabe, ele conhece que é importante. Então, nesse sentido, eu acho que também nós temos que pensar isso, né? Enquanto formadores, você principalmente, eu não atuo nessa parte, mas do educativo dos museus, né? De como a gente também estabelece isso. Porque nem sempre, e eu estou pensando não só aqui em Florianópolis, nem só em Porto Alegre, mas vamos pensar em outras regiões, porque tem gente até de outros países nos vem, né? Então, é uma realidade, assim, muito, muito diferenciada. Você falou da arquitetura, e eu gostaria de chamar um pouquinho, as pessoas estão colocando aqui coisas que já colocaram do Santander, eu vou botar na tela até para quem não conhece esse espaço, que tem a oportunidade de um dia conhecer, porque ele é bonito mesmo, né, Adriana? Só de a gente ver a arquitetura, ele já é bonito. Eu não sei se a Adriana está me escutando. Acho que ela travou. Travou, né, pessoal? Nossa amiga novamente. Vamos cantar uma música? É hoje o dia da alegria. Vamos que vamos. Sim, estamos ao vivo, eu estou cantando ao vivo, assim, na boa, o pessoal está ali
Né? Quem puder ir do outro lado, cantar junto, força. Novos tempos. Então, olha só. Novos tempos, novas proposições, gente. Então, e isso dessa vez eu não vou cortar, porque eu edito os vídeos, né? Essa partezinha eu cantando, eu vou deixar hoje, em memória, que no final. Mas tá. A gente estava falando do espaço, né? E desse encantamento. Sabe que teve um momento em que eu apresentei a dissertação em um congresso de museologia na Universidade Autônoma de Madrid. E aí eu falei essa questão do castelo, porque nós não temos castelos. E os espaços museais, eles têm essa imponência de um castelo, né? Por exemplo, o Marx tem, o Santander, eles têm as portas fechadas, tem um guarda lá na frente, tem tapete vermelho, então tem muitas histórias que envolvem esse espaço museal. Pessoal, sejam amigos do Marx no Facebook, porque durante a pandemia agora, o diretor ele fez um trabalho incrível de mostrar fragmentos da obra para as pessoas descobrirem que obra era aquela do acervo. Então, assim, está acontecendo um movimento bem interessante. E aí também podem conhecer o museu, tanto no Instagram como no Facebook, eu posso olhar como é que é ali depois. Mas eu apresentei e falei essa questão do castelo. É um castelo. E uma pessoa... Não, museu é museu, castelo é castelo. Lógico, eu não ia discutir com uma pessoa que Madrid tem museu e castelo. São realidades distintas. Com certeza. Mas, assim, para as nossas crianças, o museu ele é diferente da escola. A construção é diferente. Pode não ser um castelo, pode ser uma construção não tão suntuosa como o Marx, o Santander, mas é uma construção diferente, é um movimentar diferente, é uma organização diferente. Até a maneira de entrar no museu é diferente. Então, essas percepções, né, ampliam o repertório das crianças, porque é interessante. Tinha turmas que visitavam tanto o museu, a exposição, mas também o shopping, mas também os estádios do Grêmio, do Inter, sabe? E quando eu chegava na escola, a percepção delas não era da exposição, era das outras coisas que ela tinha visto, e a professora ficava morrendo de vergonha. Mas imagina, é a percepção das crianças, é o que ficou, porque às vezes, para sair da escola, você tem que criar um roteiro de um montão de coisas, veio de outra cidade, vai visitar tal e tal coisa. Então, como organizar isso e depois como conversar com as crianças para rememorar, para pensar nas possibilidades da exposição. Também eu não gosto muito da história de ficar pintando o que você viu, desenhando o que você encontrou. Não dessa maneira, mas assim, a partir do que você viu, que possibilidades, por isso eu gosto muito das histórias. Agora, com o trabalho remoto, eu tenho feito com os alunos, eu trabalho hoje com 6º ao 9º ano. Eu tenho trabalhado com eles o educativo do MASC. Está com um trabalho bem interessante. E tem um artista, que é o Carlos Aspe, ele mora entre Porto Alegre e Florianópolis. Então, assim, o Aspe, ele tem a materialidade, né? Porque a escola, mesmo a gente trabalhando remoto, a gente tem que trabalhar a materialidade com as crianças. Então, o Aspe, ele trabalha com caixas de remédios e bulas. Então, se a criança ela não tem material em casa, não gostou do papel, não tem... Você pode pensar outras possibilidades. Então, tem vídeos sobre o artista e tem a exposição dele. Então, você visita a exposição virtualmente
e pensa nas possibilidades. Então, eu estou gostando muito de trabalhar o educativo do MAS, que eu estou trabalhando nesse momento com os alunos aqui no Alegre. Então, Adri, uma outra questão aqui que a gente falou um pouco, né, mas é importante, porque uma professora até colocou, essa questão dos bebês, né? E eu conversei um pouquinho com o Luiz André Cherubini no último encontro, não só como teatro para bebês, mas a gente tem visto já um movimento desde 2010 de várias experiências, propostas e projetos pensando essa vivência, essas experiências. Se nós com as crianças um pouquinho maiores já temos alguns limites, é claro que com os bebês nós também vamos ter, né? Então, a gente tem já, né, tem artigos, depois o pessoal aí colocou, a gente pode disponibilizar, né, para vocês, mas se você tem alguma outra informação, né, ou que você até por estar pesquisando, saiba de mais pesquisas que estejam, ou ainda não tem muita pesquisa, como está vamos dizer, essa faixa de 0 a 3 e a relação com os museus? Eu acredito que o diálogo é mais importante ainda nesse momento do professor com o educativo. Tem alguns educativos, foi o que eu respondi para a Márcia, que tem programas para bebês. Então, eu posso passar isso para vocês. Assim, como que vai trabalhar, que possibilidades para que as crianças possam se apropriar desse espaço, né? Naquela imagem, o que acontece? Tem uma escultura e as crianças estão caminhando por ali. Provavelmente elas vão tocar. Mas, assim, como que o museu se organiza para receber uma turma de pequenos? O que ele faz? Então, assim, cabe ao museu também apresentar possibilidades. Porque a gente não pode ficar só no não pode, não pode. Então, tem educativos que trabalham essas questões, e, por exemplo, no Museu da Infância, aquela exposição que eu trabalhei no Senado Federal, os brinquedos ficavam dentro das caixas e as crianças, né, se debruçavam para ver. Mas nós colocamos um saco com brinquedos que poderiam ser manuseados para que as crianças pudessem pegar. Então, assim, que possibilidades que o educativo pode apresentar? Não posso tocar naquela escultura, mas de repente algum momento oferece alguma coisa para as crianças. E essa questão do tocar, ela é muito forte. E tem momentos que a criança pode tocar e ela tá foi dito tanto para ela que não pode, né? E os tal dos não pode, que ela demora para conseguir interagir. Então, são questões que não têm respostas, mas têm possibilidades. Então, eu posso indicar os educativos que trabalham, porque recebem, tem pesquisas, né, de bebês nos museus. Uma escultura, por exemplo, ela pode caminhar ao redor. Aquela imagem que eu mostrei lá do Museu Berardo, as crianças, no fim, elas estavam todas tocando na obra, mas se é uma obra que está num espaço aberto e ela propicia, não tinha ninguém do museu que eu tenha identificado naquele momento, né, que é do lado de fora. Mas como fazer para não... As professoras estavam ali um pouco apreensivas e tal, mas de repente todos foram entrando, né? Agora, como fazer para não ultrapassar as possibilidades a partir do diálogo, né? O que pode e o que não pode fazer? Vai levar a criança ao museu, tem um objetivo. Vamos apreciar, mas como que as crianças apreciam? 0 a 3 anos, elas vão apreciar de uma maneira, e assim sucessivamente, né? Dependendo da idade.
Adri, você falou, né, dessa questão da saída, né, que tem muitas coisas que as crianças têm que ver antes, né, e eu fico pensando assim, para essas crianças que nem você disse que era a primeira vez que estavam indo ao centro de Porto Alegre, então seria muita pretensão nossa, como adultos, achar que elas iam se focar no lado de dentro do museu apenas, né? É a necessidade de que se bate na tecla, e agora mais do que nunca, nós temos que fazer uma luta ferrenha. Na verdade, a arte, como diz o pessoal da... não é da Escarlatina, Dramático Vegetal, diz assim, lutar com unhas e dentes diariamente. E para os pequenininhos, então é morder diariamente e segurar aquilo, né? Porque se a gente deixa escapar, pela tradição da história, é tão novo ainda, mas tão novo, que ele não consegue se enraizar, né? E espalhar suas raízes no meio social que vai sustentá-lo. Então, essas crianças, é claro que elas têm que ir na primeira vez e vão olhar o seu entorno. Centro de Porto Alegre é uma loucura, não precisa nem entrar, né? E aqui, qualquer centro de cidade, eu sou bem assim, porque eu vou em qualquer centro de cidade e eu me apaixono, né? Centro de Florianópolis eu acho lindo, o centrinho do Ribeirão da Ilha é lindo, o sertão aqui eu acho lindo, né? Qualquer cidade, para mim o centro é bonito e os seus arredores também. Então é claro que as crianças vão se interessar. Então é 1, 2, 3, 4, 5, porque é isso que o dramático faz, ele tem que se enraizar para ele ter o hábito de ir e apreciar toda vez que vai, porque toda vez que vai é um novo olhar. Mas se eu já fiz aquele caminho tantas vezes, mesmo que seja de novo um primeiro olhar, o que está interno vai, de qualquer forma, ser aquele brilho a mais que a gente espera, né? Que a arte seja aquela centelha, né, de despertar essa imaginação, esse poder, esse contato, de ver que nós podemos produzir coisas belas, apreciar coisas belas e ter um mundo diferente, né? Porque eu imagino essas crianças, o que é, né? Irem para o centro, e assim como muitos professores aqui que estão nos acompanhando, passaram isso com as suas crianças, de levar pela primeira vez, né? O próprio ir ao ônibus, subir no ônibus ela sozinha, sem pai, sem mãe, né? Porque mesmo que tenham os professores, mas elas se acham, né? Aquilo são fatos importantes. Eu fui ao museu, mãe, pai, tia, avó, irmão mais velho, né? Então, e eu fui com esse grupo. Ir ao museu sim, a gente, de forma alguma, não sensibilizar as crianças para o que lá está, e deixá-las serem sensibilizadas pelo que lá está. E bem como você falou, cada idade vai ter um tipo de encontro, né? Mas de nós estarmos sensíveis que tudo isso, principalmente do 0 a 6, vai ser muito maior. É aqui, né? Ele acontece aqui o tempo todo, não acontece só aqui. Ele acontece nesse entorno. E eu aprendi muito com você quando eu li pela primeira vez esse texto do Castelo, né? Eu achei um texto maravilhoso para mim, porque conhecendo esse museu e eu lembrando daquele corredor, eu tinha a cena das crianças sentadas nas escadas, como alguém que vive no Brasil, país tropical, né? Que não tem as portas fechadas daquela forma, só que a gente se lembrar da arquitetura, o ano que foi criado, o tipo de inverno que nós tínhamos ali, e que tipo de sociedade entrava naquele local, tinha que ter aquelas portas imensas, aquela calefação, aqueles vidros pesados, portas pesadas. Quer dizer, são histórias. E essa tua fala hoje, recuperando as histórias dos livros, dos gatos, né? Essas histórias que nos movem, né? Os contadores de histórias, cada objeto que tem ali, não vai falar só da história da arte, vai fazer a história do humano, né? Então, eu sim, eu fiquei muito encantada com as possibilidades que você hoje nos apresenta, né? Eu não sei se eu deixei... Mesmo assim, ó, mesmo que o professor não conheça o museu, não conheça a exposição, ele pode, eu chamo de brincar de imaginar, né? Ele pode suscitar essa questão, por que vai ser visto lá.
como eu fiz muita coisa na dissertação, a gente brincava de imaginar, e no retorno ainda, porque deveria ter sido 3 encontros, às vezes eu fui 5 vezes, porque tinha muita coisa, e às vezes a professora me telefona, eles querem conversar com a gente. E a gente pensava em como é que seria aquela exposição montada por nós? O que a gente colocaria? O que mudaria? Sabe, a gente já estava fazendo curadoria, porque... Sabe, já que não, teve a questão do tempo, não deu para olhar tal obra, e se aquela obra tivesse em outro lugar, o que colocar? E na sala de aula, como é que seria uma exposição na sala de aula? O que a gente poderia mudar na sala de aula? Então, assim, nossa, claro, eu estava como pesquisadora, mas eu também faço isso como professora num outro patamar, porque, assim, como professora, a gente tem algumas responsabilidades na escola, mas... sair de dentro da sala de aula e pensar possibilidades no corredor, no pátio da escola, cria uma bagunça. Tem os professores mais sérios que não gostam da gente, enfim, mas isso a gente nem pode levar em conta, mas assim, o que a gente pode pensar com os trabalhos das crianças? Por exemplo, aquela exposição no Marx, ela foi organizada para as crianças apreciarem, e tinha um espaço para as crianças desenharem e exporem seus trabalhos. Eu descobri exposição de crianças no início da criação do Marx, está lá na documentação, fantástico. Sabe? E assim, como que a gente vai fazer nos dias de hoje? Como a gente pode fazer na escola? Essa questão de, já que a escola é o local da materialidade, como trabalhar e como mostrar isso para os demais colegas, na própria sala de aula, mas assim, pensar nas possibilidades de visualizar aqueles trabalhos. Então, são questões, são muitas questões, são muitas possibilidades. E a visita ao museu, retornando, essa é uma questão interessantíssima, importantíssima, que é o deslocamento. E é um empecilho muitas vezes. Eu mesma, muitas vezes, não consigo levar os alunos, porque envolve coisas para além das nossas possibilidades. E eu vi que alguém apontou. Mas como que a gente pode fazer para aproximar as crianças das obras, se a gente... Como que a gente vai fazer? Então, assim, que possibilidades a gente pode encontrar de ampliar esse repertório visual das crianças? Talvez eu não consiga ir ao museu, mas eu vou mostrar, então, imagens. Tem muita coisa na internet, reproduções boas. Não tem internet. É difícil, mas aí tem reproduções, tem materiais que são impressos. Eu sempre tive muita sorte de ganhar muito material, muito catálogo e distribuir, assim. Então, assim, às vezes eu vou procurar um material e eu já passei adiante, porque eu já usei e outra pessoa pode usar. Então, tem alguns museus que têm materiais, por exemplo, aqui em Porto Alegre, a Fundação Iberê. A Fundação Iberê tem um material educativo. Então, assim, que possibilidades que a gente pode ter de apresentar as imagens para as crianças? Eu estou muito longe do museu, mas eu preciso ampliar o repertório visual delas, mostrando uma boa reprodução. E descobrir também nesse agendamento da visita, a gente precisa saber, eu não conheço a exposição, mas conversar com o educativo, eu vou levar crianças de tal idade, então o que elas vão poder apreciar? Porque eu já mediei um grupo de crianças com problemas visuais, por exemplo, e eram fotografias, então não tinha sido agendado, foi difícil, complicado, porque você tinha que descrever as imagens para as crianças e elas estavam sem a percepção, né? Se fosse uma escultura, se tivesse conversado com o museu e pudesse tocar em alguma coisa, né? Então,
essa conversa, e acredito que os museus têm feito isso, os educativos que eu tenho acompanhado, eles estão bem atuantes, tanto do Brasil como fora do Brasil, assim, a gente consegue conversar, né, e receber material e ampliar essas possibilidades. A Simone, ela, como o pessoal aqui está colocando muita coisa sobre o transporte, né? Eu vou chamar ela um pouquinho, porque como ela lida, né, com muitas, com esse público e tal, essa demanda, ela colocou aqui que ela gostaria de falar um pouquinho. Eu vou colocar a Simone na tela, então. Tá. Eu não estou conseguindo falar pelo chat com ela. Não sei se está entrando. Agora conseguiu, Ali, mas a Ali saiu. São aqui as questões das tecnologias, mas enfim. Adri, primeiro dizer, né, que toda a sua explanação suscitou muitas questões, a gente foi conversando ali no chat, né, coisa boa poder fazer esse movimento, mas aqui até peço licença para quem não é da rede, né, de Florianópolis, os nossos participantes não são só da rede, mas peço licença para fazer uma breve colocação sobre algo que nos toca diretamente, que é a questão do transporte. Claro que toca outras realidades, mas é que a nossa tem uma especificidade que é uma determinação, né, do tipo de transporte que a prefeitura autorizaria ser utilizado para as crianças pequenas. Ao mesmo tempo que existe essa especificação, não existe o transporte para atender a especificação. Então, eu queria colocar para vocês duas questões. Uma é sobre isso, em específico, na minha opinião, essa é uma questão de pauta de categoria, né? Que, assim, que a gente possa reivindicar a nossa database, que tenha condições. Às vezes eu falo as coisas que eu nem sei se é possível, mas eu estou aqui colocando opiniões, né? Porque não é só para ir ao museu, claro que aqui a gente está falando de museu de arte, mas as crianças têm o direito de sair da unidade, né? Isso implica na qualidade da educação, né? Do cuidado da educação que a gente oferece às crianças do município. Então, por isso é que eu penso que seria bastante interessante a gente começar, sim, se organizar enquanto categoria para reivindicar, né? Essa questão específica, porque existe um transporte que, claro, baseado em lei, né, em lei nacional, não foi algo que a prefeitura daqui decidiu. Existe, sim, crianças da faixa etária que a gente atende, tem um tipo de transporte, com um tipo de cadeira, com um tipo de cinto, né, de segurança. Então, como é que a gente faz para ter esse transporte? Reivindicando, né, batalhando. A gente tem muitas pautas de reivindicação que até hoje não foram conquistadas, mas não é por isso que a gente vai deixar de batalhar por elas. Então, né, exato, Simone, eu estava te escutando, né? Eu tirei minha imagem, mas eu fiquei te escutando e acho que sim, você tem razão, mas a gente tem que acionar a quem? Isso, o Conselho Municipal de Educação, o setor de educação também da Câmara de Vereadores de Florianópolis, porque o sindicato em si pode colocar isso para a prefeitura, mas isso tem que estar dentro do plano de ação do Conselho de Educação e Cultura de Florianópolis. Nós temos uma legislação nacional, né? Então, é claro que eu não estou esperando que compre uma frota, bem gostaria eu, né? Mas que pelo menos a gente conseguisse isso, né? Porque, é claro, nenhum professor está autorizado, e nem desejamos isso, de ele colocar em si e as crianças em situações de perigo, né? Então, e mesmo da ilegalidade, já que é uma lei, mas que esses órgãos, eles devem prover junto à prefeitura e ela, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Transportes do município, para que isso seja providenciado, né? Então, realmente, tem razão, é uma batalha, mas que a gente deve articular também, não só com o sindicato, mas eu acredito com esses outros
setores políticos, né? Sim, não, olha, certamente. Aí você amplia, né, para a gente pensar uma política intersetorial. Quem sabe, né? Nós mesmos aqui do Quinta das Artes, a gente já começa a mexer com isso. A gente redige, o pessoal que está inscrito no Quinta das Artes ajuda nas assinaturas e a gente apresenta para o conselho e para alguns vereadores, né? Eu acho que é uma boa proposta para a gente. Acredito que é ótimo, mas ainda sobre esse aspecto, bem rapidamente, também queria colocar que muitas vezes no chat muitas pessoas foram também dizendo, né, o quanto a questão das linguagens da arte, ela ainda precisa ser mobilizada em nós, adultos, né, nas crianças, enfim. E aí essas colocações dos participantes me deram também uma outra... trouxeram uma outra imagem aqui para mim, que é como muitas vezes a gente faz festa da família, que é algo também comum aqui no nosso, né, no nosso município, e a gente, às vezes, é num parque, às vezes, né, e eu não sei se alguma unidade nunca pensou em fazer no museu. É claro que a gente sabe que daí a gente conta com a família, e não são todas as famílias que vão. Mas é uma oportunidade, né, da gente fazer um dia de passeio com a participação das famílias. Porque daí a gente consegue que as crianças possam ir com seus próprios transportes. Claro, né, que não é o ideal. Claro que a gente não vai estar contemplando todo mundo. Mas a gente vai estar contemplando a arte. E aí vai estar contemplando, inclusive, mobilizar essa cotidianidade, né? O quanto ela não é cotidiana, né? O Mário de Andrade tem uma frase que eu adoro, que ele diz: a arte, para mim, é como cumprimentar o vizinho do lado, é como ler um jornal, é como a arte faz parte do cotidiano, né? Claro, dele, a gente também se inspira para, quem sabe, ele possa fazer parte do nosso, né? Do nosso como adulto primeiro, para depois fazer do das crianças, porque elas dependem da gente, ainda mais falando de crianças da educação infantil. E aí, para terminar minha participação, eu achei que fosse breve. Oi, desculpa, Adriana. Não, pode terminar depois. Não, que eu achei que fosse breve, mas me empolguei. Eu coloquei ali no chat o endereço do nosso portal educacional, onde tem a Bel, né, a Maria Isabel Leite, que foi a orientanda da Adriana no mestrado, que é a nossa consultora e formadora em Florianópolis, e ela gravou áudios das histórias que a Adriana mostrou no início, que participaram da pesquisa dela, dos livros das crianças nos museus. Isso. Ela doou esses áudios, eu coloquei ali no portal, né, na época que a gente estava mexendo com esse portal, então a equipe do portal se organizou para que os áudios estivessem lá, na perspectiva de que as professoras pudessem replicar os áudios para as famílias. Então, fica aqui a dica, né, se ainda alguém não sabia, né, é um portal grande, tem muitas indicações lá, mas vocês voltarem para as indicações que a gente colocou lá no início da pandemia, porque elas são possibilidades, né, que aí o núcleo de formação que estava responsável por isso do portal, né, na parte da educação infantil é o núcleo de formação, de vocês poderem linkar, pegar o link da história e enviar para as famílias, porque as crianças vão poder ouvir as histórias que a Bel está contando. Então, o link estava ali no chat, depois eu posso replicar de novo, caso alguém não viu. Era isso. Muito obrigada. Certo. Bebel fez esse trabalho interessante de contar histórias e gravar nesse momento de pandemia para possibilitar o acesso. Quanto mais crianças ouvirem histórias, melhor. Né? E eu estou lendo aqui a Tatiane, ela disse que a possibilidade de visitas virtuais, né? Também a gente pode organizar, assim, um data show, como ela está dizendo aqui, é uma opção. A gente pode organizar as imagens, a gente pode pensar possibilidades. E acredito que todas elas, quando a gente faz com o intento de ampliar esse repertório das crianças, essas possibilidades, elas produzem conhecimento. Uhum. E é isso que todos nós queremos, né? Com certeza. Então, a Simone falou da questão das famílias. Muitos museus têm o sábado das famílias. Começou
assim, para mim, o meu conhecimento, começou com o Museu Lazar Segal, em São Paulo, aqui em Porto Alegre, o Santander fez por um tempo, agora, né, tá tudo bem diferente. Muito, né, Adri? Mais para o virtual, apesar de que os museus já abriram as portas de uma maneira diferente, mas ainda assim, para as crianças, para a turma, né? Mas essa questão da família é interessantíssima. Quando eu fazia a mediação, as crianças iam, a gente recebia as crianças com a escola, e as crianças ficavam tão empolgadas que assim, eu quero vir aqui com a minha família. Claro. Uma das falas na minha pesquisa é que a criança diz, ou eu quero vir aqui no meu aniversário. Sabe? Fantástico, porque assim, aniversário é um dia muito importante, muito especial, é aqui ir ao museu. Tomara que tenha ido, a gente não tem o contato depois, mas, enfim, são muitas possibilidades. Adri, a gente está chegando quase ao finalzinho, passou muito rápido, que é aquilo que a gente fala, a gente acha que o tempo, né, é curto, mas quer dizer, é longo, mas é curto, é o tempo dentro do tempo que a gente falava antes, né? Que a gente está fazendo. Então, eu, a princípio, te agradeço imensamente as contribuições que tu trouxe para nós, né? Dentro do que a gente tem pensado, do que a gente não tem pensado, e que tu nos instigou nessa manhã a pensar, né? Que bom. Eu, assim, desejo que a gente possa fazer vários outros encontros virtuais, presenciais, que tu consiga nos passar mais dos teus projetos, se tiver coisas que a gente pode colocar no link, a gente tem feito isso para os participantes que estão aqui, sugestões de projetos que pode ver, né, que estão em andamento em alguns museus, textos teus que você tem e que talvez a gente não tenha. Então, fique bem à vontade de mandar esse material, que o pessoal que está nos acompanhando aqui tem recebido com o maior carinho, né, o que vocês têm oferecido para nós, além, né, do tempo de vocês, da partilha do conhecimento que você, vamos dizer assim, presenteou no nosso, mesmo não sendo o nosso dia de aniversário, né? Então, eu te agradeço imensamente. Eu te convido para ficar aqui um pouquinho, porque hoje realmente é o nosso encerramento, e eu vou colocar na tela o grupo, né, para a gente também eu posso só fazer 2 convites, assim, tem o Facebook do Repensando Museus, e o blog do Repensando Museus foi criado pela Bel quando a gente estava ainda com as nossas pesquisas, e tem muitas histórias interessantes, e eu quero também convidar vocês para escreverem suas impressões, e podem enviar para mim, para publicar. Dá uma olhadinha no blog. Confesso que ele está um pouco parado, esse ano está tudo assim, então eu tenho algumas postagens para fazer, e eu não fiz, enfim. Mas fica o convite. Tem o Facebook, Repensando Museus, e o blog. E fica o convite para vocês. Podem escrever suas impressões sobre nossa manhã, sobre uma visita que vocês fizeram, sobre uma curiosidade, enfim. E eu também queria passar um vídeo que vai ter um filme sobre a Tarsila, é a Tarsilinha, mas acho que coloca no Facebook depois, né? Porque daí você já passou o tempo. Algumas das meninas que estão aqui já estão compartilhando, né? Eu sei que a Sara está compartilhando. Isso, eu achei fantástico, estou louca para ver o filme. Então, é só um fragmento, e está lindo. E que bom que essas pessoas estão pensando essas possibilidades, porque é mais uma maneira, né, de aproximar a arte das crianças através de um filme. Então, é fantástico. Ainda mais em animação, né? Isso. Uma outra coisa que foi colocado aqui, dessa questão, depois, se você permite colocar o teu e-mail, né, pessoal, para que esses relatos é muito legal. Dê uma olhada no blog, a gente aprende muito também ali no blog, também tem discussões sobre museus e bebês e educação, né, além de outras tantas, mas tem, e de vocês puderem mandar mesmo essas experiências e compartilhar, é assim o que a gente faz nesse momento, e que o mundo tem nos ensinado nesse momento, mas ainda é compartilhar, né,
O conhecimento é isso, quanto mais a gente compartilha, mais ele engrandece nós mesmos, no sentido de expandir o que a gente tem pensado. Então, eu vou chamar aqui, e a gente vai colocar também no blog, tá? Eu vou chamar a Adriana, a Simone, vamos chamar o resto do pessoal. Estão aqui, estão entrando. Está bem lenta a rede hoje. Olha só. Simone já está entrando também. Tem uma mostra de cinema aí que o pessoal está colocando que está acontecendo, né? Então, eu vou deixar um pouquinho a palavra com as meninas da equipe. Querem falar alguma coisinha? Eu posso? Adriana, muito, muito obrigada. Eu sou encantada também com os espaços de museu. Acho que uma viagem, para mim, ela não é completa se não tem essa busca dos museus que tem na cidade, né? Ou das exposições. Então, e você trocando conosco essa tua experiência riquíssima, né? De uma sensibilidade, assim, eu super te agradeço para pensar realmente, porque eu acho que é o nosso papel como educadores, como professores, já estamos pensando esses espaços, né, que compõem, né, a cultura de um país, enfim, que compõem, né, as cidades, como um espaço realmente formativo, educativo, que a gente pode se modificar, né? Não são espaços estáticos e que estão ali como uma coisa dada, né? Assim como a língua que está em movimento, esses espaços também, né? E aí a gente precisa aprender com eles e eles também aprender conosco, na medida que as necessidades vão surgindo. Então, eu super agradeço a tua generosidade, né, de compartilhar a tua pesquisa, e fiquei muito, muito feliz de saber do resultado e saber que a gente pode continuar contando com você, dialogando e enfim, nos encontrando de diferentes formas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Sim. Então, também, né, quero agradecer a Adriana por esse encontro de hoje, por essa oportunidade de estar conversando um pouquinho. Eu, como sempre, acabo falando, né, sou professora de educação infantil, então tudo que a gente vem vivendo nesses cursos vem, né, estou aqui ajudando na organização um pouquinho, mas que enriquecendo muito o meu trabalho, né, enquanto profissional da educação infantil e também como mãe de uma criança de 4 anos que está se inserindo nesse mundo e está fazendo carinho. Então, cada encontro tem sido mais gratificante para mim. Então, muito obrigada, Adriana, por todas as palavras. Também agradeço todo o grupo, Ali, Simone, Lila, pelo convite, por poder estar participando desse momento, né, de aprendizado. Tantas coisas que nós aprendemos não dá para colocar no papel e escrever, né? Foram muitas coisas diferentes. Também eu queria agradecer. Agora que eu vi que o microfone estava aberto, desculpa, eu estava digitando ainda, respondendo ali no chat as questões de certificado, né? Agradeço demais, então, já começando o agradecimento pela participação de todos os participantes, né? Todos e todas que tiveram conosco nesses dias, nos encontros que foram realmente maravilhoso, não tem outra palavra, de muita beleza, de muita generosidade e competência. Então, Adri, obrigada por você ter estado conosco nesse encerramento, né, trazendo todo o seu conhecimento, sua experiência, dessa forma tão generosa. E também agradeço às minhas companheiras aqui de equipe, de Quinta das Artes, de grupo, né, que é mais um grupo do que uma equipe, que é um coletivo muito desejoso que a arte faça parte cada vez mais da vida, né, das crianças e da vida dos adultos também. A arte, a experiência estética, pensando que a gente teve a natureza também junto conosco nesses encontros do Quinta das Artes. Então é isso. Então, Adri, querida amiga,
mais uma vez, obrigada por estar aqui nesse encerramento com esse grupo. Esse grupo, para mim, é bem especial. Simone, a Lila, a Fernanda, que eu tive o prazer de começar o ano passado trabalhando junto, e esse ano está acompanhando, assim, de forma primorosa, né, esse grupo. E as demais meninas, né, a Lídia e a Karine, que tiveram toda a intenção de começar conosco, mas que por questões até mesmo tecnológicas e de estar terminando uma tese de doutorado, a gente compreende que nesse momento elas não conseguiram, mas ao todo tempo elas dizem que estavam nos escutando de longe, né? Então, são pessoas que a gente quer muito bem também. Eu queria agradecer a todos que estiveram aqui presentes, até mesmo aqueles que não conseguiram se inscrever no primeiro momento. A gente está pensando numa nova forma, assim, para o ano que vem, que mais pessoas possam participar. Eu agradeço também porque, mesmo quem não escreveu, continuou vendo cada publicação dos vídeos que a gente colocou. Então, a gente entende o interesse de vocês, e é por isso também, por esse interesse, não só nosso, que nós estamos nos disponibilizando, na verdade, a cada encontro a aprender, a saber como voltar de uma conexão, a estudar um pouquinho sobre assuntos que a gente não sabe, conhecer pessoas, né? Manter a calma em momentos que são difíceis, né? Que a gente espera. E aqui eu estou vendo o chat passar rápido, eu nem estou conseguindo colocar. Eu agradeço todos os e-mails e manifestações, né, de gratidão por esses encontros. Mas a nossa gratidão maior, certamente, é porque desde o começo eu vim falando, se esse Quinta das Artes aconteceu, é por a generosidade também de vocês, palestrantes, no caso a Adriana Ganser, de doar os seus saberes, de compartilhar conosco as experiências, o seu tempo de vida aqui conosco. Então, eu queria agradecer a Adriana Ganser, o Luiz André Cherubini, a Eliane Debus, a Ana Carol Tomé, o Tomás Dessina, a Laura eu não me lembro o sobrenome dela, Laura, me perdoa, por favor, a Ana Angélica Albano e a Silvia Piloto. Né? Nosso muito obrigado a todos vocês, né? E a equipe. Também gostaria de agradecer nesse momento à Universidade Federal de Santa Catarina, o Centro de Ciências da Educação, também o Departamento de Metodologia de Ensino e, de certa forma, a Prefeitura, né, de Florianópolis, na Secretaria de Educação e todos os professores que estiveram conosco, né, principalmente esses colegas que estão, professores da rede, que estão formando a equipe aqui conosco. Fiquem atentos, então, como a Simone e a Fernanda colocou, aos nossos e-mails e aí na página do Facebook. E eu tenho uma última, vamos dizer, convite para fazer para vocês. Eu acho que muitos aqui já estão sabendo que a gente já está, né, eu em particular, envolvida num outro projeto que se chama É Preciso Priorizar as Crianças. É um projeto lindo, que a gente tem tanto a página do Facebook, como também a gente tem no Instagram, e vem muita novidade por aí. Ele é de um livro que foi feito por um coletivo, com pessoas como a Isabel Leite, né, a Cláudia Ruas, Gilca Girardello, a Célia Flores, a Tatiana. Gente, são 13 pessoas, mais designers, mais a editora, todos trabalhando no sentido de a gente levar, né, uma discussão sobre o que é a infância nesses tempos de pandemia e pós-pandemia, né? O que a gente está priorizando das crianças, na verdade. Então, e também toda a venda desses livros que são e-book, estão sendo vendidos pela Amazon e pelo Sun Eduz, que depois eu posso até colocar para vocês. Ele custa menos de R$30 e toda a renda, ninguém está ganhando em cima, ele vai para um projeto de arte que existe há 30 anos no Rio de Janeiro, atendendo crianças da periferia, né? E, assim, é muito lindo o projeto. Gente,
Só para dizer que eu não estendi meu agradecimento a toda a equipe, eu quero abraçar vocês, porque quando eu digo que eu já estou com saudade, porque realmente, de mãos dadas, assim, a gente fez, acho que um lindo encontro, a gente está encerrando hoje, mas com certeza foi de muito, muito aprendizado. Então, muito obrigada a cada uma. Também agradeço a cada um dos participantes, aprendi muito, muito mesmo. E a universidade e a Secretaria Municipal pela possibilidade, né? Porque, embora nesse isolamento, por conta da pandemia, a gente conseguiu realizar um trabalho, assim, com aprendizado, com conhecimento, com produção de conhecimento, com afeto, sensibilidade e com arte. Muito obrigada. Gente, que privilégio meu de participar desse momento, porque vocês são incríveis. Eu já conhecia a Ali, agora já virei fã de vocês, todo o grupo, parabéns, e parabéns para todos que participaram. Então, são as possibilidades que a internet está nos oferecendo, e assim, e a gente está aproveitando. Então, assim, ter pessoas que organizam um evento como esse é primordial, é algo que as pessoas precisam, os professores precisam. Então, me colocando como professora, participante, eu não assisti ao vivo, mas eu assisti depois, então também essa possibilidade. Quem não conseguiu se inscrever, também tem a possibilidade de assistir depois. Então, é incrível. Parabéns, meninas. Esse acesso, essas possibilidades de ampliar o conhecimento de muita gente. Parabéns, parabéns mesmo, assim, pelo empenho de você. Muito obrigada, Adri. E até logo, logo mais. Tchau, tchau.